Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que esse livro do Apocalipse, tão temido, né, pela humanidade, tão temido, pregado aí em verso e prosa, de tudo quanto é canto, isso é uma ilusão, uma aberração, uma heresia que vai contra tudo que se chama Deus, contra tudo o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui na terra e fez, né, contra as coisas de Deus, vai contra a palavra de Deus. Se você analisar ele, você vai ver que ele vai contra a palavra de Deus. Na Bíblia existem três João, na verdade deveria haver só dois. Esse outro aí ninguém sabe de onde ele veio, porque o João, o João que existe na Bíblia, ou os Joãos, né, seria o João Batista, né, diga-se de passagem, perdeu a cabeça, né? Porque João representava a lei, né? O fim da lei. Jesus até disse que o último profeta da lei foi João Batista. E você anda no mundo aí, tá cheio de profeta por aí, né? Profetizando por aí, né? Por essas sinagogas aí, né? Estão tudo por aí, profetizando, dizendo que é profeta. Sendo que o próprio Jesus Cristo disse que o último profeta da lei foi João Batista, né? Por quê? Porque foi o último profeta. Porque de Adão até Moisés, né? Moisés representa também aquele povo ainda do tempo de Jesus. Porque João Batista é o último profeta da lei. Porque depois de João Batista estava ali a graça. Quem era a graça? O Senhor Jesus. Então acabou a lei. Por isso que a cabeça da lei foi cortada. Agora entrou outra cabeça, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo da igreja, que somos nós, né? Acabou a lei, né? A lei, Jesus aí ia cumprir, né? Que uma coisa é você chegar lá e arrancar a lei, né? Outra coisa é você vir cumprir ela e arrancar ela. Foi o que Jesus veio fazer, né? Jesus, por isso que Jesus disse, não tire nem um tio da lei, antes que ela seja cumprida. Então Jesus cumpriu a lei, né? E removeu ela na forma dos mandamentos, ordenanças, aquelas coisas, né, que até hoje se fazem por aí. Lavamentos, cerimônia, circuncisão, todas essas coisas aí que os judeus fazem muito isso ainda aí, né? Então existe o João Batista e o João Evangelista, que é um dos 12 apóstolos, né? Esses ainda merecem credibilidade. Agora, esse João do Apocalipse, que eu costumo chamar de João maluco, né? É um louco. Isso não existe. Nada do que ele falou tem nexo. Aliás, se você procurar pesquisar por aí, pela internet, por tudo quanto é canto aí, você vai ver que esse livro nem existia na Bíblia. Esse livro foi colocado justamente por religiosos, pela igreja, a própria igreja católica colocou esse livro aí. Esse livro foi colocado simplesmente para aterrorizar as pessoas. Veja que eles não colocaram nem no começo, nem no meio, já colocaram logo no fim. Acaba nele, né? Para você não ter opção, né? Você não tem opção de ir para mais lugar nenhum, ficar ali aprisionado nele mesmo, né? Então só loucuras essa primeira, segunda e terceira epístola de João e Apocalipse não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Esse mesmo João aí, ele tentou ir, né? E como está escrito, né? Que eu nem creio que esse João existiu, né? Que isso é uma invenção da Igreja Católica. Mas você veja que nas epístolas desse João, diz que ele foi na casa de um sujeito lá e tentou pregar essas coisas e o cara botou ele para fora, né? Eu não vou procurar versículos agora. Por que eu não procuro versículos, nem falo versículos, nem capítulos e versículos? Para que você seja curioso, né? Você também se esforçar. Abra a sua Bíblia aí, tira a poeira aí e vai procurar, né? Procura aí. Procura as passagens, os versículos, né? Se esforça também, né? A gente tem que botar a mente para pensar. A palavra de Deus diz, pensando em todo o tempo, né? Você tem que pensar. Você lê uma revista, você lê um jornal, você lê alguma coisa na internet, né? Qualquer coisa que você lê em qualquer lugar, você lê e procura entender, né? Por que a Bíblia também as pessoas elas lê com misticismo, aquela coisa? Não, a Bíblia você não tem que ter nenhum temor, você tem que chegar e ler. Eu leio qualquer livro, né? O cristão não precisa ter medo de ler nada, pode ler qualquer livro.
livro de qualquer seita. Eu leio até o livro do diabo. Para mim não dá nada. É ou não é? Porque nós temos a mente de Cristo e temos olhos iluminados para ver o que está certo e o que está errado, até mesmo dentro da própria Bíblia. É ou não é? Porque quem João, Pedro, Paulo, eles são melhores do que nós em quê? O mesmo lugar que eles vão morar é o mesmo lugar que nós vamos morar. Ou Deus vai fazer acepção de pessoas. Ó, oh, essa casona aqui é do Pedrão, essa aqui é do fulano. Não, nós vamos estar no mesmo lugar. O mesmo Deus de 100 milhões de anos atrás é o mesmo Deus nosso de hoje. Não tem diferença nenhuma. Não sei porque que as pessoas complicam tanto a Deus. Né? E por que nós estamos falando que esse livro é um livro de loucura? É um livro de terror. Né? Em primeiro lugar, que ele já começa a revelação. Né? Apocalipse quer dizer revelação. O que menos tem ali é revelação. É um monte de confusão que cada religioso, cada igreja tenta interpretar de uma maneira e cada vez a emenda vai ficando pior. Né? E ninguém chega a lugar nenhum. Cada um interpreta da maneira. A Assembleia, a Universal, a Metodista. Cada um interpreta da sua maneira. Né? Mas eles adoram o fim do mundo, desastres, catástrofes. Né? O próprio Jesus Cristo nunca se preocupou em falar nada disso. Mas Jesus falou que haveria, que um estaria no campo, outro estaria não sei o quê, que haveria terremoto. E Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Jesus falou naquela época aconteceu. Né? Destruíram Jerusalém, houve muitos terremotos na época de Jesus, muitas cidades foram destruídas, vai procurar a história, né? Vai ler, vai procurar aí, procura aí, né? no seu dicionário, na internet, sei lá onde for, procura aí, procura se informar. E quando Jesus disse, não passará esta geração, ele não estava falando do século XXI, nem de 2018, ele estava falando naquela época, quando ele falou isso para os discípulos. E tanto é que você viu que o templo de Salomão foi destruído, os romanos fizeram, né, um monte de baboseira lá, matou um monte de gente. Houve muitas tragédias na época de Jesus. Né? Então Jesus estava se referindo a isso. Por isso ele disse, não passará esta geração. Uma geração é 40 anos. Né? Jesus diz, daqui 40 anos depois, não passará essa geração e sem que tudo isso aconteça. E realmente aconteceu. Muitos terremotos, muitos problemas no meio do povo judeu. Né? Jesus nunca se referiu a nada disso. É igual ao inferno. Né? Jesus falou onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Aí nem pensa que é o inferno. Jesus estava falando que quando uma pessoa morria dentro da cidade, existia um tipo de um crematório fora da cidade, onde os cadáveres eram jogados ali. E ali ficavam aquelas moscas varejeiras. Né? E você sabe que a mosca varejeira, ela fica ali, quando ela brota, ela põe o ovo, ela morre. Né? Ela morre. E aí daquele ovo já nasce outra mosca, outra larva. Então quer dizer, por isso que nunca morre. Então por causa da carniça que tinha ali dos cadáveres dos defuntos, estavam queimando ali naquele crematório, tinha muitas moscas. Então Jesus disse, aonde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Por que nunca se apaga? Porque tem sempre gente morrendo, tinha sempre gente morrendo. Era um tipo de um crematório que havia fora da cidade, fora das muralhas da cidade, onde as pessoas morriam e lançavam lá fora, enterrar na cidade. Tanto é que a cidade era murada, tudo, né? Por quê? Por causa justamente disso. Então, Apocalipse é uma das maiores aberrações, uma coisa que vai totalmente contra o sacrifício de Jesus, pisa, cospe no sangue de Jesus, porque se fosse para Jesus fazer tudo isso, por que ele veio aqui então morrer por nós? Não é? Por isso que tem todas essas contradições, né? Os ateus mete o pau, tá certo mesmo. Né? Se existe um cara que Deus dá o maior valor, é os ateus. Não é? Pelo menos o ateu está limpo de tudo dessas parafernálias, que ele não crê nada dessa parafernália. E Deus está gostando, porque Deus não quer mesmo que os ateus se metam nesse meio aí. Né? Pelo menos eles não se contaminam com mentira. Porque na própria Bíblia, se você não sabe, na própria Bíblia tem um monte de coisa errada. Tem um monte de coisas incoerentes. É justamente aí que os ateus pegam. Por quê? Porque muitos religiosos, há mais de 2000 anos atrás, vêm mexendo na Bíblia. Tira uma coisa daqui, bota outra ali. Tem um monte de histórias sem pé e sem cabeça. Então a Bíblia tem que ser peneirada. Ela é uma fonte de vida
e de morte. Por isso o apóstolo Paulo diz que a letra mata. Se você não tomar cuidado, se você não tiver olhos iluminados para ler, porque Deus lhe dá sabedoria para você ler a Bíblia ou ler qualquer coisa e entender e discernir o que está certo e o que está errado. Por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Julgar não é julgar os outros, não, a vida dos outros. Ele entende, ele vê, ele entende. Você está lendo a Bíblia, você olha aquela coisa inconveniente, incoerente, você diz, não, eu estou até lendo, mas isso aqui não foi Deus que falou aqui. Deus jamais falaria isso aqui. Então ali você sabe que tem a mão do homem. Então você vê outras coisas, você diz, não, realmente isso aqui tem fundamento. É ou não é? Então você tem que tomar muito cuidado, não vá se entregando assim, lendo a Bíblia e já vá se entregando achando que é verdade. Porque a Bíblia tem 66 livros, mas você sabia que existem outros livros, existem centenas de livros que a própria Igreja Católica tirou da Bíblia, porque eles acharam conveniente. Veja, os caras achou que é conveniente a gente ler ou não ler. Não, peraí, vamos tirar tudo isso aqui eu quero, isso aqui a gente quer, isso aqui a gente não quer, e foi separando. E ali sobrou 66 livros, que são esses que a gente lê aí, essa Bíblia que a gente tem, que todo mundo tem em casa. Mas na verdade existem vários livros, vários papiros que foram achados do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e não está na Bíblia, entendeu? Que é considerado até livros apócrifos, né? Que é livros, revelação sem validade para eles, quer dizer, para eles, né? Ele perguntou para a gente se aquilo tem validade ou não tem. Martinho Lutero, que é considerado reformador da igreja, esse mesmo copilou a Bíblia e tirou um monte de coisa, botou o que ele quis. Alguém foi lá falar, ele perguntou a alguém o que é que alguém achava. Então tem muita coisa errada na Bíblia. É por isso que os agnósticos, os ateus, caras, eles caem de pau em cima mesmo, porque realmente tem, entendeu? Você acha que um sujeito como Mateus, como Marcos, como Pedro, por exemplo, que é o chefão da igreja, segundo a igreja católica é o chefão da igreja católica, você acha que Pedro, que andou 3 anos com Jesus, os apóstolos que andaram 3 anos, os 12, vai lá, até o próprio Judas, você acha que esses caras iam escrever 2 cartinhas, uma cartinha, né? Como é o caso de muitos que tem 2 cartinhas, né? Quer dizer, em 3 anos o cara só viu aquilo para escrever, que os Atos de Jesus, ele só viu aquilo para escrever 2 folhinhas, 2 epístolas, 3 epístolas. Né? O apóstolo Paulo é um dos que escreveu 14 epístolas, por exemplo. Tem muito mais coisas. Tem até uma passagem que diz que Jesus fez tantos sinais que se fosse colocar em livro não caberia no mundo inteiro. Né? Por que não caberia no mundo inteiro? Porque ele fez naquela época e continua fazendo. Então não vai caber e vai fazer nesse século, no outro século, então não vai caber em nada. Porque Jesus fez quando estava em pessoa física e também continua fazendo. Ele foi ontem, hoje, amanhã e eternamente. Então a gente tem que procurar analisar. Né? O João Batista, João Evangelista. Esse sim, merece credibilidade. Agora, esse João do Apocalipse, totalmente fora da palavra de Deus. Não é? Primeiro que ele já abre a carta, quando abre a carta do Apocalipse, você pode ver aí, Apocalipse 1:1, ali quem está narrando é outra pessoa, não é esse João. O apóstolo Paulo não, quando ele abre as cartas dele, ele já diz logo, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, você vê que é o cara que está falando. Agora esse João não, tem uma outra pessoa falando. Carta do apóstolo João, babá. Então você vê que já é uma pessoa que está narrando. Quem é essa pessoa que está narrando? Com certeza um religioso judeu, né? Você vê que eles só puxam a sardinha pro lado deles. Não é nada contra os judeus, são povo de Deus também, são filhos de Deus. Mas você vê que ali é um religioso que está fazendo aquilo, falando aquilo. E mais, tem uma parte no Apocalipse que eles dizem assim, depois você procura, né, se você for curioso, que ele diz assim, que numa certa passagem ele diz que vai descer um anjo do céu que traz na mão um evangelho eterno para ser pregado a todas as nações. Ora, mas a Bíblia, o próprio apóstolo Pedro diz que os anjos têm desejo de pregar o evangelho, mas Deus não permite, porque o evangelho não foi dado a anjos, foi dado a homens para ser pregado por homens. Então se um anjo vai vir aqui no final e vai pregar o evangelho para todas as nações, então o que esses pastores estão fazendo, pregando? O que é que os padres, o que é que todo mundo está fazendo pregando o evangelho?
Se no final vai vir um anjo com outro evangelho e vai vir pregar a todas as nações. O apóstolo Paulo, muito esperto, inspirado pelo Espírito Santo, já deixou logo a leva, né, dizendo, ainda que nós, ele falando, chegou no meio da igreja e falou, pessoal, presta atenção, ainda que nós, eu que estou aqui, Pedro, Paulo, Pedro, João, qualquer um desses aqui, ainda que nós, ou qualquer discípulo, ou qualquer pessoa, pregue outro evangelho que não seja esse que eu estou pregando para vocês, seja anátema, seja maldito. Ainda que amanhã dê uma loucura em mim, eu comece a pregar outra coisa, não acredite nisso. E ainda que venha um anjo do céu. E esse João, ele estava falando o quê? Que veio um anjo do céu. E outra, ele diz que foi arrebatado lá na ilha onde ele estava, e um anjo, né? Um anjo da parte de Deus veio e trouxe esse evangelho para ele. Ora, que anjo? Você quer o evangelho do Senhor Jesus Cristo ou quer o evangelho de um anjo? Por isso que o apóstolo Paulo, já sabendo disso, já avisado pelo Espírito Santo, já deixou bem claro, ainda que nós, ou um anjo. E quem deu esse Apocalipse, segundo esse João maluco, esse falso João? Foi um anjo que veio trazer essas revelações para ele. Aí ele diz que foi arrebatado, que viu um homem assim, assim, assado. Ora, para que eu fui arrebatado em espírito? Ora, se ele já estava em espírito, Deus não precisava fazer cerimônia, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não precisava fazer. Se Deus arrebatou ele em espírito, Deus botava ele na frente dele, falava, João, é isso, 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 isso. Aquele mistério, aquela coisa toda. Ora, se eu já estou perto de Deus, por que Deus vai... Deus está lá sentadão, quietão, fica lá quietão, aí fala para um anjo assim. Vai lá e fala para ele, está aqui na minha frente, mas pode ir lá e fala para ele. Aí o anjo vai falar, ele mandou falar isso, isso. Não, o próprio Deus falaria direto com ele. É ou não é? Como falou com o apóstolo Paulo, quando arrebatou o apóstolo Paulo até o terceiro céu e deu instrução a ele. O que ele deveria descer e fazer. Que depois do Senhor Jesus Cristo, pode ver que o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos mais perseguidos da face da terra, até pelos próprios discípulos do Senhor Jesus, que não ia muito com a lata dele, né? Não acreditava muito nas coisas que ele falava. Então, quer dizer, a gente tem que prestar atenção nas coisas, gente. A gente tem que prestar atenção no que a gente está lendo, no que a gente está ouvindo. Né? Tá cheio de baboseira aí na terra, cheio de heresia, de falsas doutrinas, e tudo isso pela ganância. Tudo isso por causa de dinheiro, tudo isso por causa de coisas materiais. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu digo até chorando, que esses caras que estão fazendo todas essas coisas, deturpando a palavra de Deus, são inimigos da cruz de Cristo. São anticristo. Anticristo não é um homem, olha aquele homem, não. Anticristo é qualquer um que pregar contra Jesus. A Bíblia diz que Jesus nos salvou. Aí vem um sujeito e diz para você, não é bem assim. Você tem que fazer um sacrifício, um voto, uma corrente, um lavamento. Você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Então esse sujeito é um anticristo. Não importa se ele é um pastorzinho da igreja da esquina, se é do templo, não importa. Está pregando contra Cristo. Ele é um anticristo. E você também que, por exemplo, se você ouve as palavras dessas pessoas e sai por aí anunciando esse falso evangelho, você se torna um anticristo. O que é anti? Anti é alguém que está contra alguém. Então você está contra Cristo, está contra a palavra de Deus. Entendeu? Então, esse Apocalipse é uma das maiores mentiras que está ali no meio da Bíblia. E se você não tomar cuidado, né? Por isso que a Bíblia diz, ouça tudo, retém o que é bom. Né? Retém o que é bom. A Bíblia, na verdade, a gente tem que ler com a lupa, né? Tem que peneirar. E ali peneirando. Né? Do Gênesis a esse tal de Apocalipse, que é um livro inválido, que a gente lê só para dar risada. Né? E fica todo mundo apavorado, um dragão com uma rabo assim, um diabão, e não sei o que, né? Como se isso aí fosse acontecer. Fábulas de velhas caducas. E são fantasias, são fábulas, são sofismas, né? Que está entranhado na mente carnal das pessoas, porque eles trabalham com a carne, eles trabalham a nível terreno. Por isso que a Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ora, se a pessoa não está entendendo nem direito as coisas aqui de baixo, o que tem lá no alto? Que coisas são essas que tem lá no alto? Na próxima mensagem nós vamos falar para você que coisas são essas que Deus manda você buscar, que está lá no alto. Pensai nas coisas lá do alto
e não somente nas daqui de baixo. Você acha que Deus está mandando você andar no mundo da lua? Não trabalhar, não viver, não fazer mais nada, ficar só pensando no mundo, no céu? Não, não é isso não. Ele disse, buscai as coisas lá do alto, pensai. Existem coisas lá no alto? Que coisas são essas? Nas próximas mensagens nós vamos falar para vocês. Um abraço.